Oi, aqui é a Jéssica e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as leituras do mês de maio de 2018. Nesse mês teve bastante coisa, felizmente. Eu consegui fazer uma maratona 12 horas de leitura em um domingo desses por aí, e isso me ajudou bastante a dar andamento às leituras, que algumas delas, vocês vão ver, estavam bem empacadas. Então eu comecei o mês lendo essa HQ fofíssima, que eu não sei se pode chamar de HQ, mas são tirinhas muito bonitinhas e que me deram um quentinho no coração. Eu tô falando de Soapy, Pequenos Detalhes do Amor, da Philippa Rice. Isso aqui é muito bonitinho. Ele é tudo aquilo que ele parece ser, tipo abracinhos. E ele retrata cenas cotidianas de um casal. Aqui é um casal heterossexual, é um homem e uma mulher, mas são cenas que todo mundo que já conviveu em casal, né, que já viveu com outra pessoa numa relação romântica, já passou. Tipo isso. Escovando os dentes juntos, dormindo de conchinha. E ele retrata os detalhes mesmo. Aquelas coisas miúdas que a gente faz e que a gente às vezes não se dá conta. Preparar o chá pra pessoa, escolher a comida, tapar a pessoa quando ela tá dormindo e se destapa e tá muito frio e assim por diante. Então é super bonitinho, bem curtinho, a gente lê numa sentada. Eu adorei, aqueceu meu coração mesmo e eu super recomendo pra quem tá precisando de uma leitura desse tipo. Outra leitura do mês de maio de 2018 foi The Underground Railroad, do Colson Whitehead, que é um escritor norte-americano, um escritor negro. E esse livro foi enviado pela TAG no mês de abril de 2018 e no mês de maio a gente fez a discussão aqui na minha cidade sobre ele. Foi muito legal discutir esse livro com o grupo, né? Foi muito bacana trocar essas experiências de leitura, porque esse livro aqui suscitou muitas discussões e, para além da história, que eu acho que é ótima, ele suscitou discussões pelo estilo de escrita do autor. Mas enfim, esse é assunto para outro vídeo, que é o vídeo de resenha, e eu já fiz resenha sobre esse livro aqui, eu vou deixar linkado aqui nos cards para vocês conferirem. The Underground Railroad, Os Caminhos para a Liberdade, é um livro que vai falar da história da Cora na sua tentativa de sair da fazenda em que ela trabalhava nos campos de algodão, para enfim encontrar a sua liberdade. Então a gente vai acompanhar a fuga dela, e a fuga dela vai se dar pelo meio terrestre e também pelo meio subterrâneo, através desse trem que cruzava o país. Naturalmente ela vai passar por várias coisas não muito boas, ela vai se meter em muitas enrascadas, ela vai sofrer pra caramba, mas é uma história muito bonita de luta, é uma história que faz a gente pensar em privilégios, faz a gente pensar no racismo estrutural, faz a gente pensar em um monte de coisas e estabelecer paralelos também com a escravidão no Brasil. Então assim, eu recomendo muito a leitura. Se preparem para uma escrita bem truncada, que às vezes pode se arrastar um pouco, mas que, ao meu ver, vale a pena a gente passar por cima disso, porque conhecer essa história que é comum a várias pessoas que foram escravizadas em qualquer lugar do mundo é muito interessante. Bom, outra leitura que eu fiz foi A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da Svetlana Alexievich. Eu não li o livro inteiro agora, no mês de maio. Em abril eu tinha lido 150 páginas desse livro, mas em maio eu li todo o resto. Ele tem 390 páginas. Então a maior parte do livro eu li agora em maio mesmo. E, gente, que livro! Que livro impactante! Qual é a história que a gente vai ter aqui? A gente vai ter a Segunda Guerra Mundial contada pelo olhar das mulheres que participaram da guerra, das mulheres russas que foram pro fronte ou que se alistaram para participar da guerra de qualquer outra maneira, mulheres que participaram das milícias, mulheres que largaram tudo para defender a sua amada pátria. E são relatos pesados, apesar de que sempre se ressalta ao longo da leitura que as mulheres davam um toque especial para as coisas, mesmo estando num lugar tão feio e tão hostil como um campo de batalha. Se fala muito do que é ser mulher, e aqui a gente tem que ter um cuidado, porque precisa considerar a época dessas mulheres, né? Porque aqui o ser mulher tá muito atrelado a usar vestido, a ter cabelo comprido, usar tranças, fazer a sobrancelha e todas as questões que envolvem a famosa feminilidade. Mas fora isso, é um relato realmente
tenso, não tem como ser diferente, é um retrato da dor dessas mulheres. E eu falei melhor sobre esse livro na resenha que eu vou deixar linkada aqui em cima, então confiram a resenha se vocês quiserem saber mais detalhes, mas assim, eu recomendo fortemente a leitura. Não é uma leitura fácil, no sentido de que a gente precisa ter estômago para ler isso aqui, mas é uma leitura necessária. É sempre importante pensar na guerra, né? Pensar no que o ser humano é capaz de fazer, e eu acho que esse livro é ainda mais especial por ser contado por mulheres, exclusivamente por mulheres. Não vou dizer que não aparece homem aqui, aparece, mas o grande foco da Svetlana é dar voz a essas mulheres e saber como elas enfrentaram a guerra. Então, preparem o estômago, mas leiam, não deixem de ler porque vale muito a pena. Eu li também no mês de maio, finalmente, mais um tanto de Os Miseráveis. Eu consegui desencalhar esse calhamacinho. Eu li em torno de 200 páginas dele, isso é bastante coisa. Então, a atualização sobre essa leitura tá assim. Eu terminei a parte 2, finalmente, e comecei a parte 3, consegui avançar pela parte 3 e agora eu tô na página 890. Eu tô prestes a entrar nesse capítulo aqui, nesse livro aqui. O que eu quero pra junho? Eu quero terminar esse volume, terminar esse tomo pra finalmente, né, avançar ainda mais na leitura e conseguir terminar esse calhamacinho que tá bom, tá ótimo, tá maravilhoso, mas a gente tem outras coisas pra ler também, né? Fiquei bem contente de dar uma desencalhada nele. É uma história sensacional. Eu tô numa parte aqui muito boa. Tô adorando essa parte do Marius. Em breve eu vou fazer um diário de leitura atualizando, né, falando da segunda parte, e aí eu vou deixar linkado aqui. Mas, gente, que livro, né? Que escrita, que autor sensacional. Eu nunca vi alguém escrever tão bem assim, de uma forma tão acessível. Não tenho medo dos clássicos. Inclusive, não tenho medo do Victor Hugo, porque ele é sensacional. Mesmo, de verdade. E aí eu consegui, depois disso, depois da minha maratona em que eu dei conta dessas leituras todas, especialmente dos Miseráveis. Aliás, Os Miseráveis agora é oficialmente a minha leitura dos domingos. Eu tô lendo ele todos os domingos, nem que seja um pouco, mas é só ele que eu leio no dia, porque ele precisa de um dia específico que eu vi que se não for assim, eu não vou dar continuidade. Então depois eu comecei a ler Moll Flanders, nessa edição linda da Kozak Naif. Esse era o livro escolhido pra maio, nas metas de 12 livros para 2018, e eu enrolei demais para começar, mas gente, isso aqui flui que é uma beleza. Que escrita surpreendente tem o Defoe, é muito divertido. Eu tô dando altas risadas aqui com as situações que eu encontro nesse livro. E do que trata Moll Flanders? Bom, vai falar, conforme diz no próprio título que tá aqui atrás, o seguinte: as aventuras e desventuras da famosa Moll Flanders e companhia, que nasceu na prisão de Newgate e ao longo de uma vida de contínuas peripécias que durou 3 vintenas de anos, sem considerarmos sua infância, foi por 12 anos prostituta, por 12 anos ladra, casou-se 5 vezes, uma das quais com o próprio irmão, foi deportada por 8 anos para Virgínia e enfim enriqueceu, viveu honestamente e morreu como penitente, escrito com base em suas próprias memórias. Então é tipo uma autobiografia dessa tal de Moll Flanders, que não é o nome verdadeiro dela, e ela vai escrever em primeira pessoa, então é um relato muito empolgante nesse sentido, porque cativa a gente, né? E eu comecei a devorar esse livro simplesmente. Eu li em poucas sentadas, 200 páginas do livro praticamente, e eu teria terminado ele em maio ainda, não fosse outras coisas que eu tive que fazer nos últimos dias de maio. Mas assim, é um livro de se devorar em 4 dias, eu diria. Pelo menos pra mim tá sendo muito envolvente, eu tô adorando, tô rindo, porque querendo ou não o Defoe, essa personagem é uma personagem feminista, e isso é muito divertido, porque o livro foi escrito no século 17, se eu não tô enganada. Então assim, sensacional. Mais um clássico pra dizer que não é preciso ter medo de clássicos. Isso aqui é muito bom, muito gostoso de ler. Além disso, eu comecei a ler As Cientistas, 50 Mulheres que Mudaram o Mundo. E eu já li umas 60 páginas aproximadamente, isso. Então eu já conheci quase 60 mulheres, e só mulher maravilhosa. Mulheres que participaram ativamente do desenvolvimento de computadores, mulheres que descobriram muitas coisas em termos de genética, biologia, mulheres feministas, sufragistas, né? E outras tantas coisas que elas fizeram e que foi incrível. Ressalva, aqui até então eu só encontrei mulheres brancas e mulheres vindas da Europa ou dos Estados Unidos, tá? Então temos um recorte aqui, não dá pra negar, até porque, né, para as mulheres conseguirem participar dessas coisas,
e que foram poucas mulheres que conseguiram, só quem tinha meios, né, e quem nascia em contextos favoráveis a isso. Então, naturalmente, são mulheres brancas e mulheres europeias ou americanas que a gente encontra aqui majoritariamente. Eu não cheguei no final do livro, não posso falar por todo o livro. Mas, enfim, ainda assim vale a pena. É um livro inspirador, faz a gente pensar que sim, a gente pode fazer o que a gente quiser e pode servir de incentivo para muitas meninas que estão crescendo. Então, eu indico não só para adultos, mas para crianças, para adolescentes que estão se desenvolvendo agora e que ainda tem um belo caminho para trilhar e pode escolher ser o que quiser. Livro lindo, lindo de viver e aproveitem porque ele é simplesmente maravilhoso. Vou dar só um gostinho pra vocês. Sério. As ilustrações são muito bonitas e o trabalho é bem feito. E apesar do texto ser um tanto simples, ele não é bobo. Ele não é um texto pra criança. Ele é um texto bem feitinho, assim, eu diria. Recomendo pra todas as idades. E é isso, essas foram as leituras do mês de maio de 2018. Deu pra fazer bastante coisa, felizmente. Eu espero fazer mais maratonas como essa que eu fiz esse mês, uma maratona 12 horas de leitura, porque isso incentiva bastante a ler. Então, sempre que eu fizer, eu vou divulgar no Instagram. Se vocês quiserem me acompanhar, sigam lá o Instagram, @JessicaVMatos, acompanhem tudo, porque eu sempre tô falando lá alguma coisa. Comenta aqui embaixo se já leu algum desses livros. Se tá chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela companhia até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.